Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs da Igreja Batista Nova Vida e a todos que estão conosco agora conectados. Muito obrigado pela sua conexão e seja bem-vindo a mais um programa IBA9 Entrevista. Hoje nós vamos ter conversa teológica ou conversas teológicas e ao meu lado, como o irmão vê, está o nosso querido pastor Jaime Gomes do Nascimento, que com seu conhecimento, fé, o seu amor e a sua sempre boa vontade, está conosco para falarmos desse assunto tão maravilhoso que é o assunto de hoje. O assunto de hoje, em Conversas Teológicas, é a graça sublime do nosso Deus. A graça. Você entende a graça? Nós entendemos a graça de Deus, percebemos ela em nossas vidas, o que podemos dizer dela e o que podemos proclamar da graça de Deus aos homens e mulheres não crentes deste mundo. Muito boa noite então, estamos ao vivo, direto do altar da igreja e atrás de nós, não poderia ser um cenário tão maravilhoso como esse, mais maravilhoso, o cenário do campo do trigo, não é? Pois Jesus disse, os campos estão brancos e nós devemos ceifar. Pastor Jaime, estamos juntos novamente, hein? Estamos juntos, boa noite, bispo. Nós agora há pouco estamos falando no inglês, né? Verdade. Então, welcome, não é? Bem-vindo, que bom estarmos juntos novamente. Verdade, né? bispo, é muito bom estar junto. Boa noite a todos, a graça e a paz. E eu estou muito feliz com esse assunto, não é? Porque é impressionante como ele gera mais e mais conexões, né? Uhum. Então, a graça é um assunto muito amplo. Muito amplo, né? Muito amplo e muito gostoso, né? De falar sobre esse assunto. É verdade. Né? Então, estou feliz de estar contigo e de tratarmos desse assunto. Obrigado, pastor Jaime, de estar feliz de estar comigo, né? Nós somos amigos há muitos anos, né? Sim. Eu tinha, não acho que não devemos nem contar a idade que nós tínhamos, né? Quando nós nos encontramos éramos jovens, no trabalho de Deus, né? Exato. Éramos jovens, né? Agora nós somos adolescentes, sim, né? Sim. Uma vez, pastor Jaime, eu li uma história de que era uma teoria filosófica, de que era da fonte da juventude, que a pessoa nascia velho e morria jovem, morria novinho, né? Era o sonho da humanidade, né? Verdade. Mas nós não vamos participar dessa teoria, né? Eu me baseio naquele versículo que diz que em Jesus tudo se faz novo. Tudo, né? Se faz novo, né? Então, depois dos 50, essa é a nossa esperança. Oh, glória, né? Tudo. Então, vamos usar mais, né, aquele termo, né? Um tempo de qualidade, né? Que nossos tempos, nossas vidas, nossos Jesus, anos, né? Sejam de qualidade, né? Verdade. Pastor Jaime, tem um versículo poderoso, né? Que nós, crentes, conhecemos bem, sobre a graça de Deus, que foi relacionado para a gente poder ler aqui, que nós separamos, o pastor Jaime separou, que é Efésios, né? Sim. Efésios capítulo 2, 8 a 9, né? Versos 8 e 9, né, pastor Isso. Jaime? Que diz, porque pela graça sois salvos. Eu creio que todo crente, né? Ou até podemos dizer, porque estamos falando em termos teológicos, né? Todo protestante, né? Todo cristão conhece esse texto. Então, o cristão protestante, o evangélico mesmo, né? Não importa se ele qual seja a denominação, realmente não importa, ele conhece bem esse verso, né? Pela graça sois salvos, né? O crente sabe que é a graça de Deus que operou para que ele pudesse ser salvo, né? E o apóstolo Paulo, para mim, pastor Jaime, eu considero, eu sou fã de Paulo, né? O pastor também, né? Também. Mas eu considero que ele foi tão feliz, né? Na escrita, até porque foi o Espírito Santo quem inspirou, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Que maravilha! Tem a ver com presente. É presente, né? Acho muito bonito esse texto. Não vem das obras, para que não fique estabelecido o sistema de merecimento, né? Mas vem para que ninguém se glorie, o próprio Paulo explica, né, pastor Jaime? Porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras,
as quais Deus preparou para que andássemos nela. Quer dizer, a obra tem que ser uma coisa natural, né? Exato. É um ser humano já tem naturalmente o dever de fazer as boas obras, né? Porque é um traço da imagem e semelhança de Deus que está nele. Mas as obras não podem salvar, né? É a graça, Exato. a graça que operou, né, pastor Jaime? É consequência, né, bispo, da graça, né? É consequência da graça, porque a né? pessoa tendo encontro com a graça de Deus, encontro real, a vida dele é transformada. E as obras, como o bispo disse, ela passa a acontecer naturalmente, como fruto de ser alcançado pela graça de Deus. Né? Vamos repetir isso aí, que é muito bonito. Né? Hoje é dia de coisas lindas, né? Amém. Como fruto da graça, vem as obras. As obras que elas são naturais. Naturais, né? Então, por exemplo, um cristão, um crente, que ele é cheio de boas obras, ele pratica realmente boas obras, né? Nós podemos dizer, né, pastor Jaime, que a graça está operando naquela vida, né? Exatamente. Ele teve consciência da graça. Exato. Percebeu a graça na vida dele e retribui como resultado pelas obras, né? Exato, porque as obras, nesse sentido, ela é consequência. Ela não é a obra que vai salvar, mas um salvo realiza a obra. O salvo realiza a obra. Eita, irmão, vai ter coisa boa hoje, né? E pastor Jaime, não é tão fácil definir a graça, né? Não é tão fácil. Nós ocidentais, crentes ocidentais, gostamos de definições, né? Sim. O oriental não se preocupa muito com isso, né? Mas nós, os crentes ocidentais, nós sentimos a necessidade de definições, né? Mas definir a graça não é tão fácil, né? Não. Vamos começar? Vamos tentar, né? Começa contigo. A definição básica, né, bispo, que diz que a graça é favor e merecido. Favor, né? E merecido, exatamente. Né? A partir daí você começa a entender que é um favor de Deus, mas que o homem não merece. Como o bispo falou, é um presente de Deus para nós, né? É o dom, é um presente. Mas a graça, ela não tem a ver com a bondade do homem, por isso é favor imerecido. Ela tem a ver com o caráter de Deus, tem a ver com a bondade dele, e não com a nossa bondade. Porque nada que a gente fizer pela carne, nós alcançaremos a graça. Ela é de Deus mesmo. Ela vem de Deus e alcança o homem e transforma o coração do ser humano, mas não o contrário. Nada do que a gente faça, porque a nossa cultura está assim, você precisa merecer um presente. É verdade. Você precisa merecer a medalha. A medalha. Então, tudo que você ganha é merecimento. Então, você terminou uma faculdade, os pais, por exemplo, alguns dão um carro ou dão um presente. Então, a gente ouve desde pequeno, né? Se você for um bom menino, no final do ano eu vou te dar tal presente. Então, a gente se acostuma com isso e a gente traz esta realidade para a vida espiritual. Então, eu preciso fazer algo para Deus derramar o amor dele sobre a minha vida. Mas não é assim, é o contrário. É o contrário, né? Nós não merecemos, mas pelo caráter e amor de Deus, ele derramou a graça dele sobre nós. Derramou a graça, né? Então, nós poderíamos dizer, pastor Jaime, apenas para ilustrar, né? Que é um menino mau, exato, que pratica o mal o tempo todo. Exatamente. E que aparece uma tia e dá um tremendo presente para esse menino. E ele se surpreende, se constrange. E ele se constrange, né? A mãe diz, mas ele não merece. Sim. O pai diz, se ele não merece. Os outros irmãos dizem, ele não merece mesmo. Exatamente. Mas a tia diz, mas eu quis. Né? Eu quis. Por amor. Por né? amor, né? Eu quis presenteá-lo. Sim. E o presente é tão bom, é tão grande, tão importante, que um menino mau, perverso, que não merecia mesmo, fica pasmo de ser agraciado. E aquela graça, aquele presente o constrange. Exato. E muda a atitude dele, né? Exatamente, como consequência do amor que ele recebeu, né? Da atitude. Qual foi o presente que Deus nos deu? Jesus Cristo, né? Que nos oferece a graça. Que não merecíamos. Que não merecia, né? Então, nós estávamos na pior condição e Deus ofereceu para a gente o melhor que Ele tinha. O melhor, né?
E às vezes, pastor Jaime, eu vejo dificuldade dos nossos irmãos no geral, né? Sim. E até nós mesmo que estamos no ministério, no altar, né? Eu gosto mesmo de fazer aquela explicação que é tão maravilhoso servir a Deus, que nós podemos servi-lo diante do altar e servi-lo no altar, né? Os pastores servem a Deus no altar. E nós que estamos lidando constantemente com a palavra do Senhor, também às vezes sentimos dificuldades pela nossa limitação, né? De ser humano, de compreensão das coisas espirituais. Sentimos dificuldade de compreender a graça, né? Defini-la. E o povo também, eu percebo isso. É verdade. Às vezes o povo define a graça como uma carteirinha especial para poder pecar. Exatamente. Que pode fazer qualquer coisa, porque já estamos no tempo da graça mesmo, né? Exato. Já ouviu isso, pastor? Já ouvi. É como se fosse uma permissão de Deus, né? Para pecar. Mas é interessante, bispo, daqui a pouco nós vamos ler o texto que fala sobre isso. Uma das expressões da graça é a santificação. Porque a graça, ela nos prepara, ela nos ensina e nos torna santos. É verdade. Porque tem uma corrente teológica, né? Que é essa corrente teológica chamada hipergraça, né? E também chamada hipergraça, tem outros nomes, mas basicamente, né, hipergraça, que foi também a mãe da outra corrente teológica, que é a impecabilidade, né? Exato. Que a graça é tão grande para estes, né, nessa corrente teológica, a graça é tão grande que qualquer coisa que você faça transgredindo aqui nessa terra, vai para a sepultura, não é capaz de atingir... É o extremo, né? Exato. É o outro extremo. Né? Não é capaz de atingir a eternidade. Sim. Mas a Bíblia é muito clara, né, que o pecado, ele atinge o presente e ultrapassa a linha do tempo e atinge a eternidade de um indivíduo. Sim. Né? De um indivíduo, né? Exato. Então, uma compreensão errada sobre a graça leva o povo a uma vida licenciosa, né? Uma vida de liberdade carnal, né? Sim. E não o contrário, né? Agora, uma compreensão correta é outra coisa, né? Como o Senhor diz através do profeta Oséias. Né? O meu povo erra por não ter conhecimento, né? Então, se não conhece a graça, né, pastor? Exatamente. Né? E não entende. E daí eu falo, pastor Jaime, que é importante, nós falamos aqui na igreja, eu, pastor Jaime, os pastores, né? A importância da doutrina, né? Exatamente. O crente tem que ter doutrina. Tem que ter ensino, Ensino, né? E uma das características da graça, bispo, é interessante, é ensinar. Ensinar, né? Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Tito 2, versículo 11. Diz assim: pode ler, pastor Jaime. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. É a graça que salva. Ela nos orienta a renunciar à impiedade. Olha, Tito, capítulo 2, versículo 11. Olha. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Oh, meu Deus, que maravilha! Gente de Deus, gente boa de Deus. Olha, Tito capítulo 2, verso 11. 11 e 12. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todos. É para todos, né? Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sobe, justo e piamente. Que tremendo, né? Exatamente. Piamente é santidade. É santidade. É o contrário de impiedade. Ímpio, né? Aliás, essa palavra pia vem da pia mesmo, de lavar. Exato. E aí a ideia é que santidade é lavagem, né? Constante, né? Verdade, que tremendo. Então a graça nos encaminha para uma vida pia, né? Exatamente. Essa mesma graça que nos salvou, ela começa agora a nos santificar. Ah, que maravilha. E a santidade, não é, bispo? Ela tem a ver com separação, né? Por exemplo, aqui no nosso templo, antes, bispo, da igreja
alugada, que antes quando nós alugávamos, né? Graças a Deus agora é nossa. É nossa, né? ô glória, aleluia, dá glória a Deus, irmão. Glória da igreja, a conquista chegou, a vitória, né? Antes aqui era uma fábrica, não Era era? uma fábrica. Então, era uma fábrica. Então, ela tinha um propósito, não é? Que era fabricar o Colchão. Uhum. Então, o propósito desse local era fabricar colchão. Né? As pessoas que aqui administravam era para isso. Quando a nossa igreja veio para cá, mudou o propósito desse lugar. É verdade. Ela é separada para pregar o Evangelho. É verdade. Ela é separada para anunciar o Evangelho, para glorificar a Deus. O que acontece, não é, bispo? Quando nós aceitamos Jesus por meio da graça, e a graça começa a operar em nós, ela começa a operar a santidade. É verdade. Ela nos separa da impiedade, do pecado, da malignidade. Ela nos separa, é separação. Glória a Deus. E a graça faz isso, né? Oh, aleluia. É isso mesmo, né? E pastor Jaime, esta semana, pensando no tema daqui da nossa entrevista, da nossa conversa teológica, eu acredito, como eu compartilhei contigo agora há pouco, que Deus me deu uma definição de graça, que a graça é um instrumento do amor de Deus. Exato. O amor de Deus se manifesta, chega até nós com esse instrumento que é a graça. Sim. Pela graça, que é um instrumento, a ferramenta divina, né? Nós começamos a compreender o amor de Deus, né? Isso mesmo. Eu fiquei feliz com essa definição, porque me ajudou também a compreender, né? A graça não apenas ela é salvadora, né? Mas ela nos ajuda a compreender a extensão do amor de Deus. Do amor de Deus. E nos ajuda a viver nesse tempo, né? Debaixo do amor dele, debaixo da direção dele. Então, a graça, bispo, ela muda a dimensão de vida e a direção da vida, né? É o poder de Deus, né? É o poder de Deus. É o poder de Deus que vai operando em nosso benefício, né? Exato. É o favor mesmo, né? Sim. A graça é a mão favorável de Deus a nosso favor, né? É tão bonito. Antigamente falava, olha, aquele irmão está cheio da graça, porque de Deus, né? Porque é cheio da graça de Deus, porque a gente vê o favor de Deus na vida dele. Ele está sendo favorecido pelo Senhor em várias áreas da vida, né? E eu louvo a Deus por isso. Pastor, é bonito, né? É bonito demais. Esse assunto me entusiasmou. Eu também, estou feliz demais. Em poder falar, em poder compartilhar com os irmãos, porque muitas vezes a gente liga a graça apenas à questão da salvação que é maravilhoso. Que é o primórdio, né? Que é o primórdio, que é a vida eterna. Mas você não entende que ela vai se manifestando em todos os aspectos da vida, né? Por exemplo, bispo, nós chegamos aqui, quando a nossa equipe chegou, e ligou vários aparelhos aqui. Então, a gente está com o computador ligado, está com as luzes ligadas, enfim. O André, acho que foi o André que fez o cafezinho para a gente na cafeteira. É verdade. Então, você ligou a energia e em vários aspectos ela está funcionando. Que bonito. A graça é assim. Eu falo. Pastor Jaime, irmão, é garantia de frases lindas, né? Glória a Deus. Ligou a energia, ela cumpre vários propósitos. Exatamente. Né? Então, a graça de Deus, ela flui para nós, assim como a energia fluiu para cá em várias áreas, ela flui na nossa vida em várias áreas. Porque algumas pessoas falam, bom, agora eu sou salvo, eu posso viver do meu jeito, eu não tenho mais nada a ver com a graça. Não. A graça, ela vai te acompanhar o tempo todo. É parte absolutamente integrante da vida cristã, né? Em vários aspectos. Não se pode desassociar a vida cristã da graça, né? Sim. Hoje mesmo, pastor Jaime, minha irmã Ivani estava me contando algo que ela ficou surpresa com ela mesma, né? E ela disse uma frase que tem tudo a ver com a operação da graça. Ela disse, Deus está me dando graça para fazer determinada coisa. E eu vi que era mesmo, a graça de Deus estava capacitando ela a fazer o que ela
estava tentando fazer, né? Estava fazendo. Sim. E já vinha fazendo já, né? E eu fiquei muito maravilhado. Como nós íamos falar sobre a graça, eu falei, Jesus, o senhor já está falando comigo, né? Tem um texto aqui, bispo, que eu separei, que está em Romanos, capítulo 5. Romanos 5,17. 5,17. Romanos 5,17. 5,17. Povo de Deus, olha aí, Romanos 5,17. Aliás, meu irmão, minha irmã, o irmão pode fazer comentários, pode fazer pergunta, né? Pode enviar. Nós estamos ao vivo, né? Nós tivemos, aproveitar e dizer, né, pastor Jaime? Nós tivemos o Ibanov entrevista por 3 sábados reprisado, né? E um sábado não teve, mas agora nós retornamos ao Ibanov entrevista, conversas teológicas hoje, ao vivo. Estamos aqui no altar da igreja. Nesse meu relógio são 8 horas e alguma coisa, né? Que horas são, pastor Jaime? No meu é 8 horas e 1 minuto. Então esse do pastor Jaime está mais crente, está mais evangélico, está mais protestante. Esse meu aqui ainda está sem muita consagração, esse relógio, não é? 5 de setembro, hein? 5 de setembro, estamos aqui, está calor, né? Sim. Em São Paulo, estamos aqui na capital, no templo da igreja, agora é o templo da igreja, e no altar da igreja. O irmão pode mandar seu comentário, a sua opinião, o irmão quer contribuir, né? Fazendo um comentário, abrilhantando o nosso programa, complementando as nossas conversas teológicas, né? Vai ser tremendo a sua participação. A equipe está lá, o Silas, o André e o Silas que inventaram aquele aparelhinho, tablet maravilhoso, daqui a pouco chega aqui para nós. No segundo bloco, a gente já começa a ler, segundo para terceiro bloco, a gente já começa a ler, tá bom? Então estamos aqui, comentando sobre a graça de Deus, procurando definir a graça, e já saiu coisa boa de Deus no coração do nosso pastor Jaime, e nós agora vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 17. Versículo 17. Por favor, pastor Jaime. Que tem a ver com o que o bispo falou, que é a graça fortalecedora vai nos guardar de sermos derrotados nas circunstâncias da vida. Da vida, né? Porque diz assim, olha, pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio da vida de Adão, muito mais os que receberam da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Aleluia. Cristo. Oh, glória! Quer dizer, a graça é responsável, foi definida por Deus para ser instrumento da nossa do nosso reino, né? Do nosso reinado com Ele, né? Exato. E isso significa, na prática, não só o reinado milenar, etc., Sim. mas reinar agora aqui. Exatamente. Vencendo, significa vencer, né, pastor Jaime? Exatamente, a condição, né? Para vencer a carne, por exemplo, né? Para que o Senhor traga da sabedoria dele, da unção dele, para que a gente possa viver, né? Com sabedoria e vitória, nesse tempo. Vencendo, né? Vencendo. Porque isso pressupõe que todos os dias que nós abrimos os nossos olhos pela manhã, Satanás já tem um plano, né? Exatamente. Contra nós. Essa luta, bispo, ela é diária. É diária. Então, por isso que o Senhor Jesus, ele deixa claro, eu estarei convosco todos os dias, derramando a minha graça sobre a tua vida. Porque não há um dia que o inimigo não tente colocar nuvens sobre o sol que se derrama sobre a nossa vida. Todos os dias. Todos os dias. E quem nos sustenta, quem nos mantém em pé, é a graça do nosso Deus, né? Por meio de Jesus, né? Ela é invisível. Ela é invisível. Mas é real, né? Mas é real e é operante, não é? Ela está nos fortalecendo sem a gente, às vezes, perceber, né? Ela é fortalecedora. Sem a gente sentir, né? Exato. Graça não se sente, graça se crê. Exatamente. Graça se recebe, né? Se recebe. E esse primeiro texto que o bispo leu, ele fala sobre a fé, né? Porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé. A graça, como nós já lemos, ela está disponível a todos. Então, pela graça nós recebemos, Deus derrama o presente dele, que é a graça. Agora, para ter acesso a ela, é pela fé. Pela fé. Ai, pastor Jaime, eu fico pensando, será que o povo está anotando tudo, está gravando tudo, está guardando tudo? É bonito demais. E é forte. Olha só que frase do nosso pastor Jaime. Olha só que frase. A graça está disponível. Nosso Deus já
deixou ela disponível, mas ela só vem por meio da fé. A fé, ela ainda está e sempre estará acima, né? Exato. De todas as coisas. A fé é em primeiro lugar. Em primeiro lugar, por meio dela, você vai conectar a graça. A graça. Ei, olha só, mas estou falando. Olha a linguagem linda. Por meio da fé, nós crentes vamos conectar a graça e vamos receber a virtude dela, né? Exatamente. Todos os benefícios que vêm pela graça de Deus. Ora, a graça não se sente, né, pastor Jaime? Não se sente. Ela se recebe. Se recebe e você vive ela pela fé. Pela fé. Então nós precisamos, por exemplo, de graça para pregar, Sim. graça para cantar, graça para ministrar, graça para visitar, graça para o ministério e para os ministérios, né? Exato. Graça para estar aqui, Sim. né? Aqui nós estamos hoje, Pela graça. é uma manifestação da graça. Exatamente. Né? A gente sentir vontade e disposição de sair de casa e vir para cá, e essa equipe linda, preparando todas as coisas, isso é manifestação da graça, né? O Senhor manifesta a sua graça dessa forma, é coisa linda demais. É lindo demais, bispo. E aí é a graça servidora. Servidora. Que está lá em 1 Pedro 4,10. Vamos deixar para o próximo bloco? Vamos. Oh, glória a Deus. Gente boa de Deus, Iba Nova Entrevista, hoje conversa teológica com o pastor Jaime Gomes do Nascimento e bispo Isaac de Souza, amigos de longa data, e que Deus quis colocar os dois juntos no mesmo altar, para servi-lo, ministrando a palavra do Senhor, por graça, né? Porque não há merecimento, e não há também nem capacidade. Nós estamos conscientes da capacidade dada por Deus, porque vem dele, né? Não vem de nós, né? Glória a Deus. Então você está bem conectado, você está no programa Iba Nova Entrevista, ao vivinho da Silva, ao vivo, aqui, direto do altar da igreja. Vamos para o intervalo, temos aí o segundo bloco, e o irmão pode fazer seu comentário, a sua contribuição, né? Contribuindo com o comentário para edificar a muitos através do seu comentário. Pastor Jaime, então, por favor, anuncie o próximo bloco. Então, nós vamos falar sobre a graça servidora. Está lá em 1 Pedro 4,10. 1 Pedro 4,10, já vai abrindo a Bíblia. Exato. 1 Pedro 4,10, vamos falar no próximo bloco, a graça servidora. Glória a Deus. Olha, dá tempo do irmão indicar. Oh, irmão, você não perdeu o costume não, né? Indicar o nosso link para algum irmão, alguma irmã, algum conhecido, para que ele participe conosco do Iba Nova Entrevista, neste sábado, dia 5 de setembro de 2020. Transmitido diretamente do altar da Igreja Batista Nova Vida. Pastor Jaime. Estamos falando sobre as expressões da graça de Deus, né, bispo? É uma conversa boa, Conversa que é uma boa. bênção para a gente, né? Glória a Deus. Tem felicidade, amados, no nosso coração. A gente nem quer ir para o outro bloco. Tem felicidade, só inclusive saber que a graça de Deus operou nos corações do povo da igreja. E o povo da igreja, numa só fé, num só coração, num só espírito, comprou esse local. Oh, irmão, é tremendo, é tremendo. Vamos para o intervalo? Oh, glória a Deus. Olha aí o intervalo, voltamos já já, no nome poderoso de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a amada igreja. Eu estou aqui para agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, por tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida da minha família. Temos travado bastante batalhas, principalmente esses últimos dias, porém todas o Senhor tem nos sustentado, com libertação de enfermidades, trazendo bênção. Enfim, Ele conhece as minhas necessidades, as necessidades da minha família, e Ele tem nos abençoado. Então eu venho agradecer realmente de coração. Se eu fosse aqui testemunhar, né, o que o Senhor tem feito ao longo desses anos, desses dias, sobre minha vida, o tempo
limite não iria comportar. Então eu aguardo o mover de Deus, né, no tempo certo, para poder estar testemunhando realmente as grandezas dele. Quero deixar aqui também um salmo que tem me acompanhado, né, esses dias. Eu quero compartilhar com todos. É o Salmo 116. Ama o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: O Senhor livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus, tem misericórdia. O Senhor guarda ao simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Eu louvo e glorifico o nome do nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre. Muito bem, gente boa de Deus. Estamos de volta, viu? Glória a Deus. Iba Nova Entrevista. Hoje, conversas teológicas. Eu e o pastor Jaime aqui estamos no altar da igreja. Atrás de nós, um cenário lindo do campo de trigo. Jesus disse: os campos estão brancos para a ceifa, não é? E o irmão acabou de ouvir, novamente ver, um testemunho glorioso da nossa irmã Rosimeire, né? Da nossa irmã Rosimeire Cardoso. Glória a Deus, testemunho de bênção, de cura. Nossa irmã Rosimeire, ela foi curada de Covid-19, ela ficou bastante debilitada e Deus a restaurou de modo glorioso. E nós não cansamos de louvar a Deus pela vida da nossa irmã Rosimeire, pela sua fé e sua perseverança, né, pastor Jaime? E também continuamos orando, aproveitando aqui hoje, continuamos orando por todos que, irmãos, pegaram o Covid-19, né, e que se recuperaram. E a nossa irmã Anastácia, mamãe da nossa irmã Adriane, sogra do nosso irmão Hudson, ela continua no hospital, mas com boa recuperação, glória a Deus. E pouca gente soube que o nosso irmão Reinaldo, esposo da nossa irmã Marília, que passou há poucos dias a perda da sua filha, a Magda, né? E nosso irmão Reinaldo, a Magda faleceu, não faleceu de Covid, deixamos claro, né, pastor Jaime? Mas nosso irmão Reinaldo também contraiu o vírus Covid-19. E ninguém nem sabe como, né? Nem sabe como, mas graças a Deus está plenamente curado, meus irmãos, firme e forte. Inclusive ontem passei em frente o prédio dele e ele estava no portão comprando frutas. Glória a Deus. Pastor Jaime, a graça de Deus, vamos agora falar nesse bloquinho mais sobre a graça poderosa do Senhor. Verdade. E nós comentamos no bloco anterior sobre estamos servindo pela graça. Pela graça, né? É a graça que nos ajuda a caminhar, a servir. Uhum. E 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, bispo, nos mostra a graça servidora. 1 Pedro? Capítulo 4, versículo 10. Versículo 10. Exatamente. Que diz assim, olha, servir uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Que maravilha. Então, a graça de Deus, bispo, ela derrama sobre nós dons, talentos e habilidades pelo qual nós podemos servir uns aos outros. Ela é um instrumento mesmo do Senhor, maravilhoso, né? De capacitação, né? Exatamente. Para servirmos no corpo de Cristo. Sim. Com dons que Deus dá, né? Por meio da sua graça. A graça que viabiliza, né? Que viabiliza. Olha só, então, um prega, outro ensina, outro visita, outro cuida, outro limpa, Exatamente. Outro constrói, outro consola, né? Outro canta e assim por diante, né? Exatamente. São os diversos dons a serviço do próximo, para abençoar o próximo. E a graça é que
possibilita né? que nós sejamos usados por Deus. Pastor Jaime, mas muitos crentes, muitas vezes, nós, né, não pensamos que é a graça que está operando por trás de cada dom, né? Exatamente. A gente não tem essa mentalidade, né? Porque a gente tem a visão muito limitada sobre a graça, né? A gente para na conversão, a gente para no perdão dos pecados, mas a gente não avança. E por isso, bispo, muitas vezes a gente fica preso à religiosidade, né? Sim, sim. Você não sente o amor, não sente a alegria, não sente o renovo, não né? serve pela graça. Pela graça e por meio da graça. E só aí também, né, pastor Jaime, é um duro, um eficaz golpe do nosso Deus, uma eficaz ação do nosso Deus contra o orgulho, o ego, o brilhantismo, sim, né? Sim. O aparecimento, né? Exato. A exaltação pessoal. Quer dizer, qualquer coisa que vamos fazer na igreja é, primeiramente, a serviço do nosso irmão, né? A serviço da edificação, que não cabe, não tem espaço nenhum para a autoglorificação, né? Quer dizer, tem gente que faz para aparecer, para ter valor, para ser aplaudido, para ser admirado, né? Para ser respeitado, mas isso não tem nada que ver com a graça, né? Não, porque a graça, ela nos livra, exatamente nos livra disso, né? Disso, do egoísmo, da pessoa se sentir, né? Sim. Porque é por meio da graça. É por meio da graça, né? Exatamente, o próprio Senhor diz, é um presente, isso não vem de vós, é dom de Deus, dom né? de Deus, a palavra nos deixa isso claro. E aí a gente entra, bispo, na graça compartilhadora. Compartilhadora. Exatamente. A primeira é servidora, né? Servidora. A graça compartilhadora é a influência de Deus na sua vida que vai te livrar do egoísmo. Do egoísmo. Porque aí quando você vive na graça, você reconhece, é por Ele, é para Ele, é por meio dele. Tudo vem dele, né? Tudo vem dele. Então, nem o elogio nos tira do foco. E nem a falta do elogio. Porque você faz pela graça. É verdade. Nem o elogio é capaz, então, se a graça está operando, exatamente, né? Nem o elogio é capaz de tirar o crente que serve do foco. Exato. Né? E aí é perigo, né? Sim. E nem a falta do elogio também é capaz de tirá-lo, né? Exatamente, porque ele sabe que ele está operando por meio do Senhor por meio da graça dele. E é para o louvor e glória dele. Amém. Isso nos renova a cada dia. É verdade. Esse amor. E tem um texto, bispo. Isso a gente está numa sintonia boa, né? Glória. Depois eu vou ler. Pode falar, bispo. Não, isso é maravilhoso, é o ápice, é a perfeição, né? Exatamente. Porque servir pela graça é muito, muito, muito diferente de servir sem a graça. Sim. Servir sem a graça é pelos méritos próprios, né? Exatamente. E pela força própria, pelo talento natural, né? Sim. Eu me lembro, nós viemos de um ambiente assim, na nossa antiga denominação, que é uma boa denominação, mas tinha algumas falhas, né? E eu me lembro que se dava muito valor a quem tinha um preparo maior. Exato. A um intelecto mais privilegiado, né? Exatamente. Então eu me lembro que dizia assim, nossa, esse irmão, ele serve para ser um pastor, porque ele é muito inteligente. Ué, não tem absolutamente nada que ver com a graça. E teve uma época que se você tivesse um DR antes do PR, seria até melhor, né? DR é doutor, né? Doutor, pastor, né? Sim. Eu me lembro que teve, eu já citei aqui, mas teve o perfil do pastor, né? Exato. Aí tinha que falar inglês, tinha que ter um doutorado, tinha que exatamente, ter... num outro curso, exato, né? Um mestrado. Sim. Eu me lembro que até foi falado assim, se não tiver o doutorado, o mestrado já serve. Exatamente, Então se valorizava muito o preparo e o talento, né? Humano. Mas nunca vi naquele perfil assim, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. E quando a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, a gente vê o perfil dos diáconos, por exemplo, tem lá homem cheio de sabedoria, cheio da graça de Deus, né? Cheio do Espírito Santo. O perfil era tudo que vinha de Deus. Exatamente. Não tinha nada que ver com o perfil humano. Não estamos aqui querendo dizer, né, pastor Jaime, que vamos desconsiderar o valor do preparo, o valor do intelecto, não, mas
não é por esse caminho que as coisas na igreja funcionam, né? Exatamente. O caminho é a dependência de Deus até para uma formação. Exato. Escolher um curso, né? Exatamente, porque nós temos nossos meninos aqui que estão nos ajudando. Eles têm formação na área tecnológica, São né? todos engenheiros, né? Exatamente, e estão servindo ao Senhor, né? Então, o foco é o que vem do alto, o que vem de Deus, né? É verdade, pastor Jaime. Não o contrário, né? Não o contrário. Porque quando você prioriza o humano, quem somos nós diante de um poder tão grande? É verdade, Aí, quando você se baseia no teu orgulho, na própria competência, fica sem graça. Fica sem graça. É verdade. Fica sem graça, Exato. Doutrinariamente falando. Exato. Espiritualmente falando, fica sem na prática. Fica sem graça também na prática, né? E causa problemas, né? Causa problemas. Aí, pastor, me vem no coração, creio, pelo Espírito, né? Porque aqui nós estamos no Espírito, né, pastor Jaime? Amém. Que veio aquele verso do Salmo 127. Se o Senhor não edificar, em vão trabalham aqueles que edificam. Exato. Né? Se o Senhor não edificar. Então, nós desejamos uma igreja na graça, né? Totalmente na graça. Eu talvez esteja fazendo propaganda da Igreja Comunidade da Graça, mas é um nome bonito, né? Sim, Comunidade da Graça. Então a gente podia pôr Igreja da Graça. Não, já tem, né? Já tem. Igreja da Graça, né? Igreja Batista Nova Vida da Graça. Não, tá bom assim, do jeito que tá, bom, né? tá bom. Desde porque a nova vida vem pela graça, né? Desde que a gente viva a graça de Deus, né? Exato. Quem toque pela graça. Exato. Os meninos que estão aqui estão pela graça, né? Nós que aqui estamos, que estejamos pela graça, né? Quem sirva como diácono, quem sirva como professor, né? Que sirva na graça, os irmãos do ministério, né? Os diáconos que estão nos ouvindo, que sirva pela graça, né? E até, bispo, o trabalhar fora, no dia a dia, pela graça. Tem que ser pela graça. É verdade. É o que te sustenta, é o que te mantém saudável, é o que te mantém em sintonia com Deus e em sabedoria. Imagine um médico crente. Exato. Olha que coisa linda. Imagine um médico crente exercendo a sua profissão por meio da graça. Feliz é o paciente desse médico. Exato. Né? Feliz é o paciente desse médico. Porque ele vai te operar, ele vai receitar, vai diagnosticar confiando em Deus. Um psicólogo crente. Um psicólogo, né? Confia em Deus. É verdade, pastor Jaime? Um mecânico crente. Sim. Um pedreiro crente. Né? Um engenheiro crente, um farmacêutico crente, todas as profissões de um crente exercidas pela graça. Que excelência. Exato. E que eficiência será. E está disponível por Deus a todos, pois né? E ele não cobra, né? Ele não cobra. Glória a Deus. Basta ter fé. Então a graça compartilhada nos livra do orgulho. Exatamente. 2 Coríntios 9, versículo 8. Por quê? Porque a graça, ela é influência de Deus na tua vida. Diz assim, olha, 2 Coríntios 9, versículo 8. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que, em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Gente boa de Deus, olha que perfeição está nesse texto, verdade, né, pastor Jaime? Verdade. Oh, pastor, que o senhor foi muito feliz em separar esse texto, pastor Jaime. Dá vontade de chorar, né? É verdade. Olha só, vamos ler de novo? Vamos. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Exato. Que maravilha. A graça é suficiente, né? Suficiente, da abundar né? em toda boa obra. E tem algo, bispo, quando o apóstolo Paulo, quando ele passa por aquela questão em que ele diz, né? Há um espinho na minha carne. Eu clamei ao Senhor, em outras palavras, né? E o Senhor diz para ele, a minha graça te basta. Alguns entendem que o Senhor diz para ele, Paulo, não, eu não vou te responder, fique com isso. Mas não é isso, bispo. Ele está falando, a minha graça é suficiente para você vencer. Vencer, é verdade.
Ele poderia ter sido curado, inclusive, Exatamente, poderia ser curado. Então, o que o Senhor está dizendo é que a minha graça, ela vai ser suficiente para você. Paulo, a resposta para você, resposta. Paulo, que eu te dou, é a minha graça. Exatamente. Minha graça vai te ajudar nisso. Ela vai operar. Vai operar nisso. Não é um não me incomode, não é um não, né? Eu não vou te fazer nada. Não, pelo você contrário. agora tem que viver com isso, né? Não, pelo contrário. A minha graça é suficiente para te dar a resposta. Nossa, que bênção, glória a Deus. Conversa teológica, Conversa gente. teológica. Conversa teológica, hoje aqui no IBA9, entrevista com o nosso amadíssimo pastor Jaime Gomes do Nascimento. Glória a Deus. Que tremendo, pastor Jaime. Graça compartilhada é que nos faz servir ao outro sem esperar, inclusive, algum retorno, né? Exato. Por quê? Porque você já foi influenciado. Porque quando você recebe o amor de Deus na tua vida, automaticamente vai fazer abundar em vós toda a graça, dele. Né? E não é pouco, né, bispo? Não não é mais ou menos. É abundante, né? Toda a graça, né? Abundante. Pastor, veio no coração. Conhece alguém, algum crente, ou um servo ou uma serva, que o pastor possa dizer assim, porque me veio aqui alguém na minha mente, sim. Dessas características, sabe? Sim. Que o pastor possa dizer assim, esse irmão, essa irmã, ele vive na graça de Deus. Sim. Conhece alguém assim? Conheço. Pode citar o nome dessa? Olha, uma dessas pessoas que eu tive o privilégio de conhecer foi meu avô, né? O avô, né? Meu avô, pai do meu pai. Vivia assim? Vivia na graça. Na graça. Transbordante. Em alegria, em expressão de amor, sim. Em sabedoria. Ele nunca frequentou uma escola, mas tinha uma sabedoria impressionante. Então ele vivia na graça de Deus. Ele tinha prazer em falar do Senhor e estar na casa de Deus, né? E essa graça era abundante e expressiva na vida dele. Que as pessoas olhavam e viam as marcas da graça de Deus. Isso que, olha, aí tem uma mensagem poderosa, as marcas da graça de Deus, né? E eu imagino, pastor Jaime, eu sei que uma das marcas, uma pessoa cheia da graça, vivendo na graça, é paz e alegria, né? Paz e alegria. Você vê paz naquela vida, né? Exatamente, e alegria. E alegria, né? Não falta, né? Não falta alegria. Mesmo no meio das lutas, tem paz e alegria, né? Não depende de circunstâncias materiais, físicas, né? É algo que é inerente à pessoa, né? Eu conheci um também, pastor Jaime. Foi, inclusive, meu patrão por 1 ano e meio. Quando eu trabalhava em Campinas e era membro da Igreja Nova Vida de Valinhos, este servo era o vice-presidente da igreja, irmão Silvânio, e ele já partiu para o Senhor. E esse homem, logo que eu vi esse servo, eu tive a nítida, eu não tinha amizade com ele, né? Depois eu fiquei bastante amigo dele, mas eu tive a nítida sensação de que aquele homem vivia na graça de Deus. A esposa dele tinha câncer, e eu nunca vi aquele homem entristecido, e nem com uma palavra ruim na boca. Era um homem que vivia graça. As palavras que saíam da boca dele eram palavras de graça. Sim. E ele tinha essas duas coisas, paz e alegria. Exatamente, superabundantes, né? Superabundante. Exato. Eu lembrei também, bispo, da vó da minha esposa. Vó, né? Que o bispo, inclusive, foi no velório dela, né? No sepultamento. Ela tinha graça e alegria em servir, que era impressionante, né? Bispo. Ela faleceu bem idosa e ela só não foi mais para a igreja quando ela realmente não tinha mais condições, né? Por causa da saúde mesmo, e que foi um pouquinho antes dela morrer. Mas 80 anos na mesma igreja e sempre com alegria. Eu lembro, achei impressionante. A mesma disposição, né? Mesma disposição em servir. Graça de Deus, né? Em dar uma palavra de ânimo, o sorriso sempre presente. Problemas, vários problemas, mas ela nunca deixou de viver a graça e a paz. Né? Me emociona isso daí, viu, pastor Jaime? Porque sabe que às vezes a gente enfatiza, e com razão, o batismo no Espírito Santo, e enfatiza ser cheio do Espírito, mas também essa conversa teológica está me dizendo aqui que nós temos que enfatizar viver na graça. Na graça. Né? Viver na graça de Deus. Exato. Né? Porque por instrumentalidade da graça, flui todas essas características do caráter de Deus. Né? Exato. Porque, até, bispo, porque é a manifestação do amor de Deus pelos seus filhos. Né? Aqui na nossa igreja,
tem um irmão na nossa igreja que ele é novo na igreja. Ele é relativamente novo aqui na igreja. Mas toda vez que eu converso com este irmão querido, eu vejo graça de Deus abundante na vida dele. Nas palavras, nas considerações, É verdade. na atitude, É verdade, no bispo. temperamento. E eu imagino que quem também está cheio da graça de Deus é pacífico, né? Ele sempre tem uma palavra de fé. Já sabe quem Eu é? já sei quem é. Meu Deus, já sabe quem é? Além de tudo, está tendo revelação, né? Ele sempre tem uma palavra Sempre, não é? de esperança, De esperança. fé. E já viveu situações difíceis. Difíceis. Eu até não sei quais são, Sim. mas eu sei que ele viveu situações Sim, difíceis, sim. né? Mas ele sempre tem uma palavra, dá gosto de estar perto dele. Exatamente. Né? A graça de Deus é transbordante. É claro que a gente tem gosto de estar na presença de todos, né? Mas hoje aqui nós estamos dando exemplos que vêm à mente, Exato. de irmãos e irmãs, Sim. que a gente consegue perceber A graça superabundante. a graça superabundante, né? Exato. Pastor Jaime, tem mais? Tem sim, bispo. Tem um texto aqui que ele fala, está aqui, olha, eu vou pegar aqui. A graça, ela é aqui, ela vem em plenitude. Em plenitude. Ela é plena. Nunca né? vem Exato. em pedaços. Em pedaços, né? Está lá em João capítulo 1, versículo 16. João 1,16? 16, Pode ler, pastor que Jaime. diz assim: e da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Mas o Senhor Deus te usou muito para poder... Amém. Tá linda, gente, a nossa conversa teológica hoje, viu? Glória a Deus. Equipe, não tá linda essa conversa hoje? E vocês colocaram o texto bem no meio da gente. Olha que coisa linda que ficou. É graça de Deus, né? E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça sobre graça. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, igreja. Vamos aplaudir os senhores que estão aqui. Amém. Dá glória a Deus. Olha que coisa linda, gente. Graça sobre graça. Não falta, né? Não falta, é graça sobre graça. Vem né? uma graça hoje, amanhã vem Exato. outra, mais e mais Exato. e mais, em plenitude, né? Exatamente. Então aí a gente entende, bispo, que ela estende realmente vários aspectos da vida. Da vida, né? Porque ela vem em plenitude. E vem graça sobre graça. Graça para passar Exatamente. por um meio de uma enfermidade. Sim. Graça para passar um desemprego. É. Graça para passar a falta de alguma coisa. Graça para passar ofensas. Exatamente. Né? Graça para passar falta de, não sei, de respeito talvez seria. Sim. Graça para passar maus tratos. Graça para passar, porém, sabendo que tem prazo de validade. Tem prazo né? de validade. A vitória vem, né, pastor Jaime? Exatamente. E que você já recebeu da plenitude da graça. Maravilha, meu Ela Deus. é tua. Glória a Deus. Receba, irmão. Amém. Receba, irmã, a graça de Deus na sua vida. Glória a Deus. Esta conversa teológica está profética porque ela está indicando Amém. que nós temos que pensar mais na graça. Deus quis que essa conversa teológica existisse hoje, para lembrar os membros da igreja, suas ovelhas queridas, amadas, a mim, ao pastor Jaime, Amém. que nós temos que falar mais da graça, temos que pregar mais sobre a graça, ensinar mais sobre a graça, e viver a graça, receber a graça de Deus, né? Glória a Deus. Pastor Jaime, Glória então, a Deus. vamos lá. Vamos lá. Glória a Deus. Tem intervalo, mas a gente vai, a gente vai indo, né? Sim, sim. Erro de conexão, tá ali, né? Ok. Podemos continuar. Podemos continuar. Amém. Gente, ao vivo, hein? Ao vivo. Glória a Deus. E é importante, bispo, a gente entender, como nós falamos no começo, que a graça tem a ver com a bondade de Deus Uhum. e não com a nossa capacidade, né? Nós não somos capazes de ter toda essa graça derramada, mas Ele nos amou. Ele nos amou. Nos amou. Ele quis. Ele quis, pelo caráter e pela bondade dele. Ele quis derramar sobre nós uma condição Exato. para nós sermos vencedores. Olha, me veio agora um exemplo. Quem sabe seja válido, né? Então, por exemplo,
o pastor Jaime está lá tranquilo na sua vida, e de repente um conhecido seu deposita na sua conta um valor enorme. Sim. E aí o pastor Jaime vai ver que o valor está lá na conta, vai procurar a origem, descobriu quem é, e pergunta, né, escuta, você depositou na minha conta esse valor, mas eu não te fiz nada, Sim. né, eu não te fiz nenhum favor, eu não ajudei seus filhos, eu não te ajudei em nada. Não mereço, eu né? não mereço, né? No fim conclui dizendo, né? Eu não mereço, e essa conta você depositou, e a pessoa lá do outro lado, sim, porque eu amo a sua vida, eu tenho condições, e eu quero deixar esse valor para você usar abundantemente. Exato. Que tremendo, né? E por meio desse amor, eu tenho um propósito na sua vida, né? Eu quero te ver bem, eu quero te ver bem, né? quero te ver feliz. Feliz, né? Então usa, é seu, né? É seu, exato. Glória a Deus. Essa expressão do amor de Deus em um coração faz toda a diferença. Toda a diferença, né? Como eu falei, a gente tem essa dificuldade de entender isso por causa da nossa cultura, em que tudo a gente tem que fazer por merecer. Mas Deus, ele vem e ele deixa muito claro, não é por vocês, mas é um presente, né? Que eu dou. Pastor Jaime, olha, está me vindo coisas aqui. Glória a Deus. Seria o caso, pastor Jaime, da gente dizer ao nosso povo e a nós mesmos, que hoje é o dia 5 de setembro, do crente que está acompanhando a gente, e a gente mesmo. Sim. Da gente simplesmente receber a graça. Exato. Né? Porque às vezes, eu não sei se acontece contigo, acontece comigo. Eu acho até que, de acordo com a minha criação, a escassez que eu vivi, momento apertado, meu pai sempre trabalhando, sempre lutando, e sempre fazendo tudo para sustentar a gente, graças a Deus, né? Meu pai é o meu herói, né? É meu herói. Nosso pai, né, pastor Jaime? Verdade, o seu pai verdade, que está com verdade. o Senhor era seu herói, é seu herói, né? Uma referência também, né? Da graça de Deus. E comigo acontece o seguinte, às vezes eu tenho dificuldade de desfrutar de alguma coisa. Ela me chega e eu fico ainda, será que é para mim? Será que eu devo? Será que... Mas está lá, é meu, foi dado. E eu ainda fico com essa dificuldade. Não sei se o pastor Jaime passa várias isso, né? vezes. E às vezes uma vez uma pessoa quis me dar um presente e eu achando que seria demais aquela pessoa me dar aquele presente, ela estava sofrendo, estava gastando para dar aquele presente, e por fim não recebi. E fiz um mal tremendo, porque a pessoa ficou triste, ofendida, etc. E depois eu tentei consertar e não deu certo. E aí, estou tentando até hoje, aos 53 anos de idade, aprender a receber. E eu penso que com Deus também acontece isso, com a graça. A graça está lá, disponível, imensa, eterna, infinita, inacabada, né? Sim. Que não se acaba. E às vezes a gente não recebe. Exato. Então eu acho que hoje é o dia. Hoje é o dia do povo receber a graça. Receber a graça com alegria. Com alegria, né? E disposição em viver tudo aquilo que Deus tem para a gente. É verdade, receba, irmão, né, pastor Jaime? E a graça nos dá a condição de filhos. O relacionamento é outro, relacionamento, né? de pai para filho. O relacionamento do crente na graça com Deus é outro, né? É outro. É um relacionamento de benefício, de favor, né? E o amor de um pai para o filho, né? É verdade. Não nos custa fazer o amor para um filho, né? Não nos custa oferecer algo para o filho, porque nós o amamos. E a gente sabe, às vezes ele não vai ter condições de devolver para a gente tudo aquilo que a gente fez por ele. Mas a gente faz por quê? Porque nós amamos o nosso filho, né? E Deus é a mesma coisa com você, com a gente. Ele te ama como um filho. E do que ele tem, ele quer compartilhar. A ponto dele dizer, vocês serão cordeiros com Cristo. É verdade, glória a Deus. Pastor Jaime, eu estou sentindo no meu coração uma revelação de Deus. Amém. E eu quero transmitir essa revelação. Deus está me mostrando uma mulher, mas não mostra quem é, mas me diz que é uma mulher que, se ela receber hoje, pela fé, a graça, se ela compreender e receber a graça de Deus hoje,
ela vai se libertar na vida. Glória a Deus. Ela vai ser uma pessoa totalmente diferente. O valor dela vai aparecer e todos verão, e ela vai ser completamente curada de baixa estima, ela vai ser completamente Amém. curada de coisas do passado, Glória a Deus. de desvalor, Amém. E de inferioridade. Tudo o que esta irmã precisa hoje é receber pela fé a graça de Deus. Abundante graça, suficiente graça. Amém. Se ela receber pela fé, ela pode até dizer, pastor Jaime, Deus está me tocando. Ela pode até dizer, eu não entendo, mas eu recebo. Se ela receber pela fé, a graça vai operar na vida dela, ela vai ser completamente liberta, em nome poderoso de Jesus. Em nome de Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Glórias a Amém, Deus. Jesus. Graça abundante. Graça abundante. O amor, bispo, diz a palavra, cobre todas as transgressões. É verdade. Que amor é esse? É a graça de Deus. É a graça de Deus. Que cura, que restaura. É. Não importa em que ponto você está, Uhum. o que aconteceu no passado. Uhum. Importa o que Deus quer fazer hoje para o futuro. É verdade. Ó, pastor, Deus está falando comigo, Glória a Deus. conosco. Nós, pastores da igreja, precisamos pregar mais sobre a graça. É verdade. Ensinar a graça. Quem sabe daqui hoje surja uma série de pregações sobre a graça de Deus. Glória a Deus. E quando nós voltarmos plenamente naquele planejamento que nós estamos fazendo, do tema de cada 3 meses, queira Deus que um dos temas seja abundante graça de Deus. Né? Amém. Vamos deixar marcado, pastor? Vamos deixar. Né? Vamos deixar verdade. marcado? Se Deus permitir, Abundante graça de Deus. né? Se o Senhor permitir, se Ele nos der as condições, É verdade. vamos bispo. fazer 3 meses de tema abundante graça de Deus. Né? Eu senti muita alegria, bispo, em preparar esse tema. Esse tema, né? Porque eu senti que é uma necessidade do nosso tempo. É verdade. A gente vive uma verdade vida de mesmo. tanta escassez, de tão distante de tudo aquilo que Deus tem para a gente. Uhum. Inclusive nós, como igreja, Como né? igreja, No geral, né? Uhum. Porque tem se desviado muito do propósito que Deus tem para o homem, né? Uhum. Então, a graça está disponível. Você não precisa procurar no homem o poder próprio. Hoje tem muita gente que busca o poder no homem. No homem, né? Inclusive igrejas buscando o É. poder no homem. Uhum. Mas quando o poder está em Deus, É a nós graça, só né? dependemos da graça dele, né? E aí, se nós aprofundarmos nessa parte, vamos conseguir identificar qual é a igreja de Deus de Exato. verdade Exato, e qual é a igreja que não é de Deus. exato. A igreja que é de Deus de verdade, ela é uma igreja debaixo da graça, Exato. onde todas as coisas dentro dessa igreja funcionam ou funcionarão pela graça. Exato, bispo. Amém, né? E quando a gente fala igreja, a gente não está citando exatamente uma igreja ou outra. Quando a gente está falando igreja, a gente está falando corpo de Cristo, Corpo, né? Uhum. Engloba todos. Então, qual é a verdadeira igreja? É o corpo de É o Cristo. corpo de Cristo. É aquele que vive tudo Uhum. aquilo que Deus trouxe para Trouxe. ela como filhos, É. né? E herdeiros e É cordeiros. verdade. Esta é a igreja, Essa é a né? igreja de Jesus, né? Exatamente. É. Pastor Jaime, eu estou feliz, irmãos. Eu estou muito feliz porque eu estou glorificando o Senhor aqui no meu Glória a espírito, Deus. porque foi Deus, irmão, quem nos comissionou, quem nos direcionou para voltarmos a esse sábado ao vivo na conversa teológica. Eu estou entendendo claramente, Pastor Jaime, que Deus queria. É verdade. Tá vindo muita alegria no meu coração, Sentiu mesmo. contentamento, né? Para a gente falar desse tema tão glorioso, né? Glórias a Deus. Bom, pastor Jaime, vamos para o terceiro e último bloco. Vamos. Vamos já dizer pena, né? É. Terceiro e último bloco, vamos para o intervalo. Gente boa de Deus, você está super bem conectado, você está no IBA9 Entrevista, programa especial da Igreja Batista Nova Vida, sede para todas as igrejas filhas e para todos quantos o Senhor Deus nos der a bênção da conexão dos nossos amados. E hoje estamos em conversa teológica, vez ou outra, acho que essa é a terceira conversa teológica, quando nós mesclamos um convidado especial para uma entrevista, nós mesclamos com a conversa teológica. Hoje o assunto, a operante, abundante, sublime graça de Deus.
Voltamos já já para o último bloco. E o irmão tem a oportunidade de escrever seu comentário, Exato. né, de falar, fazer a sua pergunta, né, pastor Jaime? Isso mesmo. E diz aí, pastor, para o povo fazer o seu comentário, né? Para a gente Exatamente. poder encerrar no último bloco do programa Ibanova Entrevista, Conversas Teológicas, com o comentário, a participação dos nossos ouvintes, a nossa interação, famosa interação, né? Exato, bispo. Qualquer dúvida dentro desse tema, né? E sugestões, comentários, né? Qualquer dúvida ou comentários, por favor, nos envie. E o terceiro bloco nós vamos encerrar. E tem mais um versículo que eu quero ler no terceiro Poderoso, bloco. né? Exato. Quero ler. Glória a Deus. Bom, Amém. Ibanova Entrevista, Conversas Teológicas. Volta já já, irmão, já já. Voltamos já já. De suas vestes enchiam o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. E toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus. E toda a terra se encha com a sua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da Glória, Senhor dos Senhores e eterno Deus, Senhor dos Senhores e eterno Deus. Muito bem, gente boa de Deus, você viu aí o trigo vivo, né? O trigo vivo. Irmãos, irmãs, os irmãos não imaginam a alegria, o sentimento bom que está no nosso coração agora, né, pastor Jaime? Falando da graça de Deus, nós sentimos a presença de Deus. E nós temos comentário, nós temos aqui a nossa irmã Juliana Reis Meira. A Juliana, ela diz assim: verdade, a graça do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Glória a Deus. Verdade, né, pastor Jaime? É verdade. Glória a Deus. Irmã Lídia Janke, é verdade, pela graça compreendemos o amor de Deus. E tem vários irmãos que disseram amém, 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 e glória a Deus. E vai chegar aqui para mim, para a gente citar quem está participando conosco, né? Tem muita gente participando, mas aqui nós vamos citar quem participou. José Marques, aqui irmão José Marques, também participando. Glória a Deus pela graça de Deus sobre nossas vidas. Verdade, né, pastor Jaime? É verdade, bispo. Graças a Deus, porque o Senhor, Ele nos ama e Ele tem derramado a graça. Graças a Ele por esse amor infinito por nós, né? Porque Ele nos encontrou quando nós não tínhamos nada e nos deu da sua plenitude, da graça, né? Dele sobre nós. Pastor Jaime, tem mais versículo aí? Tem mais um versículo, bispo. Vamos lá. Que é Romanos 3, versículo 23. Romanos 3, 23. 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Da glória de Deus, né? O pecado, então, nos afastou da glória de Deus. Mas sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção em Cristo Jesus. Que maravilhoso. Então, ainda que destituídos da glória de Deus, o Senhor nos trouxe a redenção por meio
Da do graça. Senhor Jesus, da Da graça, graça, né? que foi a expressão do amor de Deus Sim. através da vida de Jesus. Quer dizer, quando não éramos filhos, Exato. Ele nos amou Exato. e pela sua graça deu-nos a Cristo Sim. e pela sua graça continuou operando maravilhas na nossa vida, né? Exatamente. Deus não nos ama, aceita e perdoa porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. É verdade. Ô, pastor Jaime, mais uma, por favor, repita em alto e bom som. Deus não nos ama, aceita e perdoa porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Ele é bom, né? Exatamente. Então, pela bondade nada dele. vem de nós, né? Nada vem de nós. Porque o que vem de nós, até o bom que vem de nós, ele não é suficiente para Deus, né? Perante o amor dele, inclusive tem um texto que é forte, né? Que a nossa bondade, ela chega como trapos de imundícia diante de Deus, né? Então, a nossa bondade por si só, ela não causa nada, mas quando ela é a expressão do amor do Pai, então ela faz diferença. Eu ouvi uma frase, li uma frase, agora não me lembro se foi Watchman Nee ou se foi John Wesley, porque esses dois me vêm na mente para essa frase, que dizia o seguinte: a maior expressão do orgulho humano, a maior expressão da exaltação humana, a maior expressão da autoglorificação humana é dizer que é bom. Exato. Que é bom, né? Quando o homem chega ao ponto de dizer eu sou bom, ou se considerar bom, e não é bom de fazer bondade, é bom no sentido interior, né? Sim. Interior, na alma, diante de Deus, porque a bondade do homem em face da bondade de Deus é um trapo de imundícia, né? Exato. Então, o meu pai, ele contava uma história que eu achava interessante. Ele dizia que uma igreja, tinha um membro da igreja que era extremamente humilde, mas muito humilde, humildade no sentido interior, né? E aí a igreja resolveu dar uma medalha para ele. E deram uma medalha da pessoa mais humilde da igreja. Quando ele colocou aquela medalha, ele começou a usar a medalha, ele perdeu a medalha. A igreja tomou de volta. Tomou de volta. Porque aí mostrou, né? Porque aí mostrou a medalha pela humildade, né? Já o pastor, que estamos sorrindo, o pastor José Carlos, amigão lá de Salvador, contou uma história que tinha um crente tão humilde, que dizia o seguinte: eu sou tão humilde, que se eu achar alguém mais humilde do que eu mato. Pastor, aqui o Abraão Santos disse, glória a Deus. Amém. Né? A irmã Elza Lucim, irmão Abraão, né? Sim. Irmã Elza Lucim diz, glória a Deus. A irmã Ana Paula disse, amém. A irmã Rosimeire Cardoso Nascimento diz, que bênção de ensino, como Deus é bom. Glória e a irmã a Deus. Carla Oliveira diz, glória a Deus pela sua graça Amém. em nós. Amém. É verdade, né? É verdade, bispo. Glória a Deus. É só a graça de Deus que nos ajuda a viver a bondade e o amor dele. E o amor né? dele, né? Na verdade, bispo, a bondade, a extrema bondade humana, ela não salva ninguém. Não a pessoa não vai para o céu porque ela é uma pessoa bondosa, Boa, é né? verdade. Mas ela vai quando ela expressa o amor de Jesus na vida dela. Uhum. E que ela recebe a manifestação da graça. A manifestação da graça na vida. Que é Cristo, né? Exatamente. A manifestação maior da graça é Jesus, né? Exatamente. Glória a Deus. Olha, gente boa do Senhor, é uma pena que nós estamos já encerrando. Né, pastor Jair? É verdade. É uma pena mesmo, tremenda, porque está muito agradável conversar sobre a graça de Deus. É uma conversa teológica da mais alta relevância, né? Porque a graça de Deus é um instrumento, a manifestação do amor de Deus, e isso tem ligação absolutamente direta com a nossa vida eterna. É só pela graça, é só porque teve a graça, é só porque Deus inventou a graça. Exato. Que nós vamos para o céu. A graça ela é fundamento para a vida eterna. Para a vida eterna, né? É o primeiro degrau. É o primeiro degrau, é você ser alcançado pela graça, né? Tem uma igreja, uma denominação, né? Que diz assim, que fulano foi chamado na graça. É bonita essa expressão. Sim, é correta. Exatamente, né? é correta. Nós não somos dessa denominação. Sim.
Mas é correta, fulano foi chamado na graça. Na prática, a gente viu hoje que é isso que É acontece, isso que né? acontece, né? Quando a gente aceita Jesus e a gente vive com Ele, a gente está É, vivendo na graça, Na graça, dele, né? E também tem uma expressão bíblica que é alguém caiu da graça. Sim, O apóstolo sim, Paulo disse, vocês estão aos Gálatas, né? exato. E quando é que alguém cai da graça? É quando ele se afasta da igreja? É quando ele se desvia? Não, quando Não. alguém cai da graça, é quando ele substitui a graça Exato. pelas obras. Exatamente. De modo que alguém pode cair na graça estando dentro da igreja. Exatamente. Se você prioriza as obras, você já não está mais na graça. Já não é mais a graça. Já né? não é mais a graça. Muitos dos jejuns que são feitos nos círculos pentecostais é jejum na obra. Exato. Espírito das obras, não é no espírito da graça. Então é o jejum para alcançar alguma coisa, né? Exatamente. E na verdade o jejum é para nós nos purificar. Isso é um ensino, eu considero esse ensino do jejum, a partir da graça, um ensino difícil de ministrar na igreja. É verdade. Porque nossa cultura brasileira em especial, e a cultura pentecostal nossa, ela está impregnada dessa falha, que é jejum para conquista. Né? Exato. Jejum para receber. E o jejum se recebe, sim, claro, né, pastor Jaime? Sim, se recebe, não Deus confunda. manifesta. O jejum se recebe, mas o jejum é para purificação, para você se aproximar do Senhor e a sua intercessão Sim. e a sua oração ser mais pura. E é por isso que acontece a bênção. Mas nossa cultura pentecostal É verdade. está impregnada do espírito das obras na hora do jejum, por exemplo, né? Exato. Mas quem sabe seja um tema para a próxima conversa verdade, teológica, isso, né? O jejum na graça. É verdade. Ou o jejum pela graça. Ou o jejum né? pela graça, né? Porque a nossa cultura ela é muito imediatista. Então, ela não caminha com Deus até chegar à bênção. Até chegar, né? Uhum. Então, isso interfere muito. Você não vive o processo do caminhar com Deus, né? Uhum. Então, e a gente acaba sendo consumista com Deus também, né? Então, a gente ora mais na hora que você precisa, você ora mais. Na hora que não precisa, relaxa um pouco, né? Eu não estou precisando, eu não vou orar tanto, né? E aí você não vive a graça de Deus no dia a dia. E mal percebeu que tudo que fez no espírito da lei. Exatamente. Foi no espírito da obra. Da obra. No espírito da graça, né? Exato, porque o espírito da graça você sente o amor de Deus em cada ato, em cada atitude. O espírito da graça diz receba. Receba. O espírito por da amor. lei diz faça. Exato. Né? Pastor Jaime, eu concluo que pastorear uma igreja, espírito da graça, é um enorme desafio. Muito grande. Enorme, né? Mas Deus dá graça, né? Da graça e é muito benéfico, né? Meu amado pastor Jaime, as suas considerações finais. Amém. E é lamentável que nós vamos terminar, né? né? As suas considerações finais. Amém. E nós vamos terminar abençoando o povo de Deus, né? Amém. Se você sentiu tocado pelo Senhor para acessar a graça de Deus em todos os aspectos da sua vida, comece imediatamente agora mesmo a buscar em Deus a graça para o teu casamento, a graça para com os teus filhos, a graça para com a tua empresa, a graça para com o teu ministério, amor de Deus em plenitude para ser derramado sobre a tua vida, em todas as áreas. Lembra que é graça sobre graça, é graça em plenitude. Então Deus quer isso para você. Agora, não é bispo, você tem que ter a atitude. E pela fé você recebe. É pela fé. A Bíblia fala, se alguém tem falta de fé, peça ao Senhor, Deus, né? Então peça a Deus para que você viva a graça de Deus plena, para que você mergulhe na graça de Deus. Glória a Deus. Amém, pastor Jaime. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Vamos ter uma nova conversa teológica. Sim. Não é? E estendendo. Eu fico pedindo a Deus que não deixe sair da nossa mente, não deixe sair do nosso coração que nós hoje comentamos e o que nasceu no nosso coração nessa conversa. No meu coração nasceu bastante coisa. Amém. A primeira delas eu digo, sinto claramente que nós pastores temos que ministrar mais sobre a graça. Exatamente. Né?
Sinto claramente que nós temos que ensinar, pela palavra do Senhor e obra do Espírito Santo, que como o nosso povo recebe a graça e viva, verdade, né? isso, E viva a graça. Sim. E sinto claramente o enorme desafio de ministrar e pastorear uma igreja na graça de Deus. Porque Exato. para mim está absolutamente claro que a igreja que realmente agrada a Deus é a igreja na graça. Sim. Não na igreja na lei, Sim. não a igreja nas obras, mas a igreja na graça Exato. de Deus. Porque para o tempo da graça ele estabeleceu a igreja, né? Exatamente, bispo. A gente pode até, uma sugestão de um tema para a gente voltar mais para frente, é como acessar a graça de Deus. Maravilha. Vou pegar esse tema para pregar, hein? Amém, amém. Glória a Vai ser Deus. bênção. Oh, Muito louvado bom seja estar aqui Deus, né? contigo, viu? Foi Obrigado, uma bênção. pastor Jaime. Prazer. É meu, viu? Gente boa de Deus, estamos encerrando uma nova entrevista. Obrigado, nossa equipe maravilhosa. E nós que estamos aqui, vamos dar um aplauso ao Senhor e glorificar a Deus, porque foi realmente maravilhoso estar aqui nesta noite, né? Falando sobre a graça do Senhor, tão poderosa, tão eficaz, tão operante, a graça de Deus tão sublime. Me lembro agora daquele hino famoso que eu adoro esse hino, Amazing Grace, né? Maravilhosa graça, que tem uma história linda, né, pastor Sim, Jaime? Que verdade. era um capitão de navio negreiros, navio de escravos, e que ouviu esta melodia, né? Os escravos praticamente murmurando, ao invés de cantar, murmurando no porão do navio. Maravilhosa graça, a melodia. E esse homem, capitão, se converteu depois, né? E ele pôs letra nessa melodia e se tornou esse hino maravilhoso, maravilhosa graça que alcançou um pecador como eu, que ele falando dele mesmo, né? Que ele era mercador de escravos, né? E se tornou um grande pregador e depois se tornou também um abolicionista, né? Um homem que defendeu a abolição dos escravos. Teve uma influência social, né? Enorme na Inglaterra. Enorme, exato. Enorme, que fez com que a Inglaterra Sim, abolisse a escravidão. exato. E aí influenciou o mundo todo, né? Sim, Incrível, a história é incrível, a graça operando, né? a graça operando. A graça operando. Então, quem sabe você queira terminar sua noite pondo no YouTube a música Amazing Grace e deixando lá, tocando, você vai ser muito abençoado, em nome poderoso do Senhor. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela sua conexão, muito obrigado, irmão, pela sua interação conosco, somos muito felizes, né, Amém. pastor Jaime? Verdade, pela bispo. participação do irmão, pela conexão do irmão, e nós temos que terminar os dias agora, voltar um pouco presencial, as coisas ficaram mais corridas, e amanhã, às 10 horas, é a nossa próxima transmissão. Amanhã, 10 horas da manhã, ETM, irmão vai realmente gostar, o tema de amanhã, muito maravilhoso também. À noite, às 18h30, culto presencial, na faixa até 130 pessoas. Se o irmão se vê na condição de vir, condição de saúde, né? E já falou com todos os seus familiares, e não há problema de você vir, não estamos colocando limites, nem de idade, nem qualquer outro, né? Aqui chegando, será medida a temperatura, tem o álcool gel em todos os locais da igreja, e temos até 130 cadeiras, 130 lugares, que é a faixa que a prefeitura e o governo do estado estabelece no planejamento do isolamento social, na faixa amarela. Nós estamos partindo da amarela para a azul, né, pastor Jaime? Cremos que logo, logo vai ser possível, cremos que em breve, né, vai ser possível a presença de todos, mas por enquanto está limitado a 130 irmãos. Deus abençoe, irmão, abundantemente, que a sua noite seja de paz, de tranquilidade e de abundante graça de Deus. Em nome do Senhor, poderoso nome de Jesus, a gente se despede hoje aqui do Ibanova Entrevista, Conversas Teológicas. Deus abençoe a todos, até mais. Tchau, tchau.